Queridos irmãos, na Sagrada Escritura, o mar é uma imagem negativa que fala sobre incontrolabilidade, hostilidade, imprevisibilidade. Porque é exatamente isso que o mar é. Até os nossos dias é assim. Por exemplo, quem é que pode opor resistência a uma tsunami? Ou a uma tempestade tropical? Ou, por exemplo, uma embarcação que precisa enfrentar uma tormenta no meio do mar. Até hoje isso é perigoso, é difícil, o mar é incontrolável. O mar é hostil. E o Mar da Galileia tem essa característica de uma maneira especial, porque geograficamente ele é desenhado de tal modo que você tem uma espécie de cânion que vem do norte, ele é estreito, depois ele se alarga na região da Galileia, por isso leva também esse nome, Mar da Galileia. Na verdade é um lago, às vezes é chamado de Lago de Genezaré, uma das cidades que está ali é a cidade de Genezaré. E depois ele se estreita de novo até desembocar no chamado Mar Morto, que já não dá acesso a nenhum tipo de outra água. Por isso que tem esse nome, porque tudo deságua ali. E a concentração de sal é muito grande, de tal modo que nem mesmo micróbios normais resistem à força, digamos assim, corrosiva daquela água, que ademais é muito densa. Então, os ventos que vêm do norte, que chegam frios, e os que sobem do sul, que vêm quentes, formam às vezes tempestades tão fortes que até hoje grandes embarcações não ousam atravessar, porque realmente uma tempestade no Mar da Galileia é algo aterrorizante, até os nossos dias. Agora, imaginemos a canoa em que estavam Jesus e os discípulos, o quão pequena é diante daquilo. E ao mesmo tempo, o quão ingovernável é, porque uma canoa vai sendo levada por remos, não tem leme, a direção daquilo é muito complicado. E começa uma tempestade no Mar da Galileia. O texto diz que houve uma grande tempestade no mar. E não apenas houve uma grande tempestade no mar, como Jesus dormia. É bem desconcertante a cena. Jesus dormindo num barquinho, numa canoa, não apenas durante uma tempestade no Mar da Galileia, mas com ondas de um mar encapelado que entram e que chegam a cobrir a barca. Portanto, a gente tem um contraste. O mar indomável do lado de fora e do lado de dentro, na posição mais profunda, mais interior do barco, Jesus
em total controle de si, imperturbável, completamente sereno. Em uma palavra, dormindo. Um contraste imenso na cena. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Nós podemos imaginar o desconcerto dos discípulos, o seu desespero, a sua angústia, o seu medo, o seu pânico. Expresso em gritos com os quais acordaram Cristo. Jesus respondeu: por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Parece uma gozação. Parece que ele está dizendo: nossa, por que tanto medo? Não está acontecendo nada. Bom, acontecendo uma tempestade no mar da Galileia, né? Mas não é uma gozação. Jesus reclama da fraqueza da fé dos discípulos. Portanto, o que ele está mostrando é que a fé efetivamente é capaz de nos dar serenidade, paz, autodomínio, no meio das situações mais aparentemente incontroláveis. Digo aparentemente porque, embora sejam incontroláveis para nós, para Deus não são. Ou seja, o que ele está mostrando é aquilo que diz a carta aos Hebreus, que ainda há um descanso para nós. E esse descanso, diz a carta aos Hebreus, é o descanso da fé. A fé é o nosso novo sábado. No capítulo 11 de São Mateus, há essa pergunta que fazem a Jesus sobre o sábado, e depois, em seguida, ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e abatidos debaixo do peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Descanso em hebraico significa Shabbat. Eu vos darei sábado. Ou seja, a fé em Cristo, que é o que nos une a Ele, é o nosso sábado. Jesus é o nosso lugar de repouso, é o nosso lugar de descanso. E quando nós aprendemos pela oração, ao nos recolhermos com Ele para o fundo da embarcação que nos lança no mar dessa vida, que somos nós mesmos. Quando nós aprendemos a nos despedir das coisas externas e a ir com Ele para o fundo da nossa alma, e nós nos unimos a Ele verdadeiramente e nos tornamos uma só coisa com Ele, nós vamos aprendendo que a oração é um recurso que nós temos para sobrenaturalmente viver numa atmosfera calma, serena e tranquila, que é o que nos salva da agitação desse mundo exterior. Ou seja, um cristão que não se recolhe, um cristão que não vai ao fundo da sua alma com Cristo, habitualmente permanece com Ele ali, guardado e seguro, é alguém que fatalmente será agitado.
viverá sempre sacudido de um lado para outro pelos ventos dessa vida. Mas um discípulo que aprende a se recolher com Cristo se subtrai às influências externas e por isso se torna capaz de estar verdadeiramente salvo, a salvo de tudo aquilo que nos perturba. É por isso que quanto mais uma pessoa reza, tanto mais ela sente a necessidade de rezar. Quanto mais uma pessoa leva um estilo de vida de oração, tanto mais ela precisa privar-se de tudo quanto é agitação. Inclusive, aos poucos, ela vai aprendendo a desinteressar-se por pessoas agitadas, por problemas que toda hora vão aparecendo, do assalto das coisas que sucedem, porque não dá. É muita informação. Nós todos somos invadidos, hoje em dia, por um excesso de dados. E nós nos vamos viciando nisso, aos poucos nós nos tornamos tão dependentes desse assédio, que quando não somos assediados, nós sentimos até uma certa culpa. Espera aí, será que não está acontecendo algo e eu não estou sabendo? E nós precisamos verificar, ver, e vai na mídia social, procura para ver se tem uma notícia, vai para ver quais são os trend topics do Twitter, e analisa para ver o que está acontecendo aqui, o que está acontecendo acolá, e esse assédio vai nos deixando o tempo todo muito, muito, muito pesados. E é impossível rezar assim. Mas aquele que se recolhe, mesmo no meio das maiores situações, e só o que existe à nossa volta é efetivamente incontrolável. Quem é que pode determinar os rumos do mundo, o resultado da guerra? Quem é que pode determinar o que vai acontecer no país, na cidade, no estado? Qual vai ser o resultado disso, daquilo outro? Nós não conseguimos. Então nós somos não apenas invadidos por uma multidão de dados, mas somos invadidos por dados que escapam completamente da nossa alçada. E diante disso, eu preciso compreender que eu só terei descanso em Cristo. Ele é o meu sábado. A fé nele é o meu sábado. Recolher-me na oração com ele é o meu descanso. Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Ou seja, não basta estar dormindo com Cristo no fundo da barca. Muitas vezes nós precisamos dar um basta. Nós precisamos repreender, ameaçar, é a palavra que nessa tradução aparece. Os ventos e o mar. Nós precisamos muitas vezes aprender a desviar o nosso coração disso que nos aflige. Começou a vir uma ansiedade, muda o foco. É alguém agitado que liga para não sei o quê. Desliga o celular. Mas não é pecado? Fique em paz. É melhor desligar. Porque tem gente que é usado pelo diabo para roubar a nossa paz. E vem, e diz, e grita, e faz, e acontece, e aflige, e especula, e traz resultados, e não sei o quê.
preciso repreender o vento, é preciso repreender o mar, é preciso dizer basta. Eu não quero mais dar a atenção para quem me perturba, para essa situação que me deixa agitado. Eu não quero ficar o tempo todo num sobressalto, porque tem uma onda, tem um vento, tem não sei o que acontecendo. Eu preciso aprender a higienizar a minha percepção. E de vez em quando dar uns gritos pode fazer bem. No sentido de dar um basta e acabar. Cortar pela raiz a fonte da inquietação. Vamos aprender a nos recolher com Cristo, a ter paz. Porque senão nós não conseguiremos verdadeiramente entender o repouso da fé. Só assim, queridos irmãos, Deus poderá nos custodiar. São Paulo diz assim: e o Deus da paz guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Mas na carta aos Romanos ele diz: e o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Ou seja, se eu não estou em paz, eu não consigo vencer o demônio. O único jeito de vencê-lo é recolhendo-me com Cristo no descanso da fé e dando um basta, resistindo aos seus assédios, para que eu possa verdadeiramente estar equilibrado, com a minha mente em ordem, com o meu ser em total estabilidade, para que assim eu não haja movido por nenhuma paixão, mas unicamente pela segurança que me vem da dependência exclusiva naquele que morreu por mim.